Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Bom, você fez a prova da UEMA ou da UEMA Sul e está em dúvida sobre como é que é calculada a sua nota final, como é que foi calculada a nota que está no seu boletim de desempenho e como vai ser calculada a nota após o resultado com a nota da redação? Então me acompanha nesse vídeo aí, que esse vídeo é para você. Meu nome é Glauco, eu sou especialista em estatística e vou tentar te explicar em detalhes como é que é feito o cálculo da sua nota final da UEMA, beleza? Me acompanha aí. Bom, deixa eu só organizar aqui para a gente poder começar. Pessoal, a gente vai, primeiramente, né, mostrar alguns elementos que são usados no cálculo dessas notas, né? Esses elementos eles são muito mais do que simples quantidade de acertos. O resultado disso tudo é baseado na quantidade de acerto, porém, não é apenas a quantidade de acerto que vai definir a sua nota final. É por isso que você às vezes vê gente que acerta 30 e passa, e gente que acerta 35 e não passa. Eu estou dando 30 e 35 como exemplo genérico, né? Pode ser que tenha uma pessoa que acertou muito mais questões do que a outra, mas por causa da forma como a UEMA calcula a sua nota, quem acertou menos acaba passando quem acertou mais. É lógico que isso vai depender de quê? De onde foi que a pessoa acertou cada uma dessas questões. Então vamos lá. Olha só. Primeiro, quais são os elementos que são levados em consideração para o cálculo dessas notas? XI a gente vai representar pelo número de acertos do candidato, no caso você. Quantas questões você acertou? Nas fórmulas que você vai encontrar aqui, você vai substituir a sua quantidade de acerto por XI. Esse X barra que você está vendo aqui é a média de acerto de todos os candidatos que fizeram a prova naquela área, certo? Esse DP será o desvio padrão daquela área no vestibular da UEMA ou UEMA Sul, no país. Qual foi o desvio padrão daquela área? NP será a sua nota padrão. Esse NP é uma característica sua. Esse DP é o desvio padrão da área. Esse X barra é uma característica da média de acertos de quem fez a prova, no total, no geral. E esse XI é o número de acertos seu. Então, se você for observar aqui, sim, aí aqui por último, N, o número total de candidatos. Se você for observar, dessas 5 características, somente 2 têm a ver diretamente com você. Quais são essas 2 características? Essa primeira é o XI, né, que está relacionado com a quantidade de acertos que você vai ter na prova, né? E a outra é o NP, que é a nota padrão que você vai ter na prova, no caso, em cada uma das áreas. Vamos ver como é que é feito esse cálculo, né? O cálculo da nota final é feito por meio desse monte de equações aqui. Então, assim, da mesma forma como a gente tem as nossas estratégias para resolver questões, a gente tem que ter uma estratégia para entender como é que isso aqui funciona. E olha só, nós temos aqui, nessa fórmula de baixo, a média, que é a que vai ser usada para fazer a classificação dos aprovados. Essa média vai depender de quê? Ela vai ser 0,6 vezes a nota padrão das provas objetivas, mais 0,4 vezes a nota padrão de redação. No final das contas, é isso aqui que vai acontecer. Glauco, então, peraí. Eu tenho, então, aqui uma nota das provas objetivas, que são aquelas provas de marcar, sendo multiplicado por 0,6 e a nota das provas da prova de redação sendo multiplicado por 0,4? Exatamente. Mas e como é que é determinada essa nota das provas objetivas e como é que é determinada essa nota de redação? Bom, aí para você saber como é determinada a nota das provas objetivas, aí a gente volta para essa fórmula anterior. A nota das provas objetivas é a soma da nota padronizada, da sua nota padronizada em linguagens, com a sua nota padronizada em humanas, com a sua nota padronizada em natureza e matemática. Você soma essas 3 e divide por 3. Você vai ter a média das notas padronizadas das provas objetivas. Esse valor aqui é o que vai entrar aqui, nesse cálculo que vai compor a sua média final. E você tem a nota padronizada de redação, que vai compor a sua nota final junto com a nota padronizada da média das provas objetivas. Glauco, mas como é que eu vou determinar a minha nota padronizada em cada uma das áreas? Aí a gente vem para essa equação que tá circulada aqui em verde.
Essa nota padronizada em cada uma das áreas, ela vai depender de quê? Ela vai depender da média de todos os candidatos naquela área. Essa média aqui é a soma das notas de todos os candidatos dividido pela quantidade de candidatos. Ela vai depender também da sua quantidade de acertos nessa área. Você acertou uma certa quantidade, é colocada essa quantidade aqui, subtraído da média, e vai ser dividido por quem? Por esse desvio padrão. Esse desvio padrão vai estar no denominador, vai dividir o resultado dessa diferença. E aí o resultado disso é multiplicado por 100 e depois é somado com 500. Bom, o que eu ainda não conheço disso tudo? Eu ainda não conheço disso tudo esse cara aqui, o desvio padrão. O desvio padrão é uma característica de estatística e ele é calculado dessa maneira aqui, ó, da forma como está nesse primeiro quadrinho azul aqui. Aí aqui tem uns símbolos meio estranhos, mas isso aqui significa que é a soma da diferença entre a nota de cada candidato e a média elevado ao quadrado, dividido pelo número de candidatos menos 1, tudo isso na raiz quadrada. Esse é o desvio padrão. Bom, vamos traduzir, né? O que isso significa? Então, vamos traduzir aqui. Bom, traduzindo, esse desvio padrão, ele vai ser, quando eu tenho um desvio padrão elevado, o que isso significa? Significa que a diferença das notas dos candidatos para as notas médias foi uma diferença grande. Há uma grande discrepância entre os resultados dos candidatos. Então, o desvio padrão em uma determinada área vai ser maior quando essa área for uma área heterogênea. As notas dos candidatos foram muito heterogêneas, certo? Foram notas heterogêneas. Então, nesse caso aí, muita gente acertou muito distante da média, ou para mais do que a média, ou para menos do que a média, então esse desvio padrão vai ser alto. Se o desvio padrão for baixo, um desvio padrão ser baixo significa o quê? Significa uma prova mais homogênea. Uma prova não. As notas dos candidatos foram mais homogêneas. O que é que isso significa? Que o pessoal acertou ali na média. Não significa que o resultado foi bom e nem que ele foi ruim. Significa que todo mundo acertou as questões ali na média, certo? Então aqui não tem essa questão de ser um resultado bom ou ruim. Não, o desvio padrão ele mede o quanto as notas foram parecidas com a média. Quanto mais parecida com a média as notas dos candidatos no geral forem, menor será o desvio padrão. Só que esse desvio padrão ele é usado para todos os candidatos, né? Então, o que vai acontecer aqui? Quanto menor for o desvio padrão, aí a gente vai ver como é que é calculada essa nota padrão aqui, ó, que eu vou mostrar aqui na frente para vocês. Sim, mas antes de mostrar isso, olha só. Nessa expressão aqui, ó, eu estou mostrando para vocês aqui, vou mostrar isso aqui muito aqui na frente ainda, o boletim de desempenho de um candidato. Só para a gente entender esse boletim de desempenho, tenho as informações pessoais dos candidatos aqui antes, eu tirei desse candidato, né? Esse candidato é um candidato que fez o vestibular para medicina, bacharelado, Imperatriz, certo? Está aqui o município. Ele entrou no sistema universal, né, na ampla concorrência. O total de vagas era 34 vagas e ele optou pela língua estrangeira inglês. Aí aqui no nosso boletim de desempenho, o que a gente vai perceber? A quantidade de acertos em cada uma das áreas, certo? Por exemplo, linguagens eram 12 questões, ele acertou 10. Humanas eram 16 questões, ele acertou 13. E natureza e matemática era 16 questões, ele acertou 9. Total de acertos dele, 32. E aí, o que é que isso significa? Bom, a princípio nada. O que vai valer mesmo é a nota padronizada dele. Eu vou mostrar para vocês como calcular essa nota padronizada ainda. Por enquanto, eu estou mostrando para vocês como é que é calculado esse rapazinho aqui, ó, que está com essa seta vermelha aqui, o desvio padrão. Esse desvio padrão, veja só, vamos observar a prova de 2021. O desvio padrão de linguagens foi 2,29, de humanas foi 2,64 e de natureza e matemática foi 2,13. O que é que significa? Que a prova de natureza e matemática foi a prova que teve o menor desvio padrão, ou seja, as respostas foram mais próximas da média. E quais as respostas foram mais distantes da média? Foi as provas de, aí é só olhar aqui o desvio padrão, humanas.
Na prova de humanas, nós tivemos a maior distância possível, a maior distância entre as 3 áreas da média. Redação, na época que eu estou fazendo aqui esse vídeo, redação ainda não tinha liberado a média, certo? Bom, então, diante desse desvio padrão e com os valores dessas médias aqui é a média de acertos. Olha só a média de acertos aqui, quanto é que é? Linguagem, 5,65. Ou seja, das 12, a média foi 5,65. A média alta, né? Humanas, das 16, foram 6,71 a média de acertos. Uma média razoável, né? Agora, natureza e matemática foi, nessa prova, um desastre. Das 16 questões, a média de acertos foi 4,13. O que é que isso significa? Que isso vai dar um peso gigantesco para a natureza e matemática nesse processo seletivo. Por quê? Porque, primeiro, ele tem o menor desvio padrão e, segundo, porque ele teve a menor média. Então, se você acertar muitas questões, você vai fazer uma diferença muito grande em natureza e matemática, e eu vou confirmar isso com vocês, mostrando o boletim de desempenho do primeiro lugar na primeira fase em medicina Imperatriz, para que você possa ter uma noção. Então, olha só. Aqui, bom, vamos passar adiante, eu vou voltar ainda para mostrar para vocês outros boletins de desempenho, tá? E também vou mostrar para vocês algumas outras observações a respeito dessa nota. Tá só começando, olha só. Essa nota padrão é a nota que vai ser realmente importante para você. Você vai ter uma nota padrão dessa em linguagens, uma nota padrão dessa em humanas, uma nota padrão dessa em natureza e matemática. E você vai ter uma nota padrão dessa também em redação. Em humanas, linguagens, natureza e matemática, isso aqui vai compor uma nota padrão das provas objetivas, a média dessas 3. E redação é separado. Ok. Para cálculo da minha nota padrão, o que é que vai importar? Bom, a quantidade de acertos que eu tive, a média do pessoal e o desvio padrão. O resto aqui é multiplicar por 100 e somar 500. Então, isso aí vai acontecer igual para todo mundo. Beleza, vamos ver aqui, analisar isso aqui de perto. Olha só, onde é que está aqui, como é que eu faço para confirmar se a minha nota padrão foi calculada certo? Não precisa você confirmar. A UEMA não vai errar nisso, pelo menos a gente acredita que não. Eu só vou mostrar para vocês aqui como fazer, olha só. Eu quero calcular a nota padrão aqui na parte de linguagens. Então, eu vou botar aqui, no lugar desse XI, vai entrar quanto aqui na minha nota? Vai entrar 10, tá aqui, ó. Quantidade de acertos minha. Beleza. Nesse X barra, o que é X barra? É a média dos candidatos. Vai entrar quanto? 5,65. E no lugar desse DP, que é o desvio padrão, vai entrar quanto? 2,29. E aqui eu vou ter a minha nota padrão. Multiplico esse resultado por 100, somo 500 e eu tenho a nota padrão para esse candidato aqui, foi 689,95. Essa é a nota padrão de linguagens. E essa nota padrão só vale para a prova de linguagens. Ainda teremos a prova de humanas e a prova de matemática e natureza. O mesmo cálculo a gente faz para a prova de humanas e para a prova de matemática e natureza. Agora, olha só, esse cara acertou menos questões em matemática e natureza do que em linguagens. Ele acertou 9 de matemática e natureza e 10 de linguagens. Percentualmente, também foi muito menos questões. E aqui são 12 de linguagens, ele acertou 10, ele quase fechou a prova. São 16 de natureza e matemática, ele só acertou 9. Mesmo assim, compara a nota padronizada dele de natureza e matemática com a nota padronizada dele de linguagens. Ei, Glauco, mas por que a nota padronizada de natureza e matemática está muito maior do que a de linguagens? Por causa, pessoal, dessa diferença aqui, ó, entre o XI e o X barra. Essa diferença tem que ser grande para que a sua nota padronizada seja grande. E o que faz uma diferença dessa daqui ser grande? Uma grande quantidade de acertos e uma média geral do pessoal baixa. Se o pessoal tiver uma nota média baixa, então se eu tiver uma nota alta, isso vai fazer com que eu seja muito diferente dos meus concorrentes. E o desvio padrão ainda foi o menor de todos aqui em natureza e matemática. Então isso eleva mais ainda a nota padronizada de natureza e matemática diante das outras áreas. Ei, Glauco, isso vai valer para todos os vestibulares, todos os países que tiverem por aí? Não, isso é uma característica desse país em especial, onde a prova de natureza e matemática foi muito mais
difícil, digamos assim, do que a prova de humanas e de linguagem. Como é que eu sei disso? Pela média, né? A média de natureza e matemática foi 4,13 e a média de linguagens e humanas foi 5,65 e 6,71. Então, por aí eu sei que a prova de natureza e matemática foi muito mais difícil, certo? Beleza. Então, essa é a nota padronizada. Você vai ter uma nota dessa para cada área. Tá faltando uma. Tá faltando a nota de quem? De redação. Por quê? Porque até o momento em que eu gravei esse vídeo não tinha saído ainda a prova de redação, o resultado da prova de redação. Beleza? Bom, quando sair o resultado da prova de redação, aí a gente vai compor a nota final. Vou mostrar para vocês agora o próximo passo. Olha só. Como é que é feito o cálculo da nota das provas objetivas? A gente vai pegar, vai somar as três, a nota padrão de linguagem, com a nota padrão de humanas, com a nota padrão de natureza e matemática e vai dividir por 3. Aí eu vou ter a nota padronizada para as provas objetivas. Essa nota padronizada para as provas objetivas é que vai compor com a nota de redação e me dar a minha média final, certo? Então, aqui é onde eu vou encontrar no meu boletim de desempenho a nota padronizada, tá aqui, ó, das provas objetivas. Já está colocado aí, você não precisa fazer esse cálculo. Eu estou explicando aqui para você entender como é que o cálculo foi feito, certo? Foi baseado nesse 718.4 que esse candidato com 32 acertos foi classificado. Olha aqui agora, não sei se está dando para ver aí. Deixa eu verificar aqui se está dando para ver. Só um minutinho, deixa eu verificar aqui, não está dando para ver, deixa eu fazer aqui uma mudança rápida, certo? Só para que vocês consigam ver detalhadamente aqui. Vou puxar aqui para cima um pouco, só um minutinho, agora sim. Olha só, você deve estar vendo aqui agora, esse candidato aqui com 32 acertos, né? Tirou uma nota padronizada 718,94. Nesse momento em que havia as provas objetivas, que são as provas de marcar, a nota de redação não importa. Aí o que é feito? É feito o cálculo dessa nota padronizada das provas objetivas. Aí você vai classificar 4 vezes o número de vagas. Por exemplo, se tem 30 vagas, classifica 120 candidatos. Aqui nós tínhamos 34 vagas, né? A gente está vendo por aqui, ó, tá aqui, ó, 34 vagas. Eu tenho aqui 34 vagas. Classificou 4 vezes 34, vai dar 136 candidatos. A posição desse candidato com 32 acertos de 44 foi 718,94. Glauco, significa que quem acertou 30, por exemplo, vai estar à frente dele? Não. Esse cara teve uma nota padronizada para cada área e a nota padronizada final dele depende da quantidade de acertos e dessa série de fatores. Não é apenas a quantidade de acerto que vai valer, é a nota padronizada. Bom, agora ele está dentro de 4 vezes o número de vagas. E agora? Agora essa nota padronizada dele vai ser junto com a nota de redação que vai compor a sua nota final. Agora é que vai entrar a nota de redação. A nota de redação ainda não é usada para classificar o candidato para a segunda fase. Segunda fase, não houve segunda fase nessa prova, mas a segunda fase que eu digo é a segunda fase de correção, certo? Vamos ver como é que isso aqui é feito. Olha só. A nota padronizada das provas objetivas para esse candidato 718, ela vai ser multiplicada por 0,6, está aqui. E a nota padronizada de redação, que ainda vai ser calculada, baseado nos dados das provas de redação, vai ser multiplicado por 0,4 e esses dois resultados aqui serão somados. E aí eu vou ter a nota final, eu vou ter a média final do vestibular. Aí as vagas serão classificadas de acordo com essa média final, né? Então, nesse caso aí, a média vai depender da nota de redação, sim. A média final, 40% dela é redação? Sim. Mas o lance é você ter a sua redação corrigida, porque se você ficar fora do número de vagas, de 4 vezes o número de vagas, nem a redação é corrigida. Então, tem que ficar esperto para isso, beleza? Bom, resumindo a história, isso aqui, o desvio padrão interfere na nota padrão, as médias estão aqui, essa nota padrão de linguagens, de humanas, de matemática e natureza e de redação serão utilizadas. A nota padrão das provas objetivas será a média dessas aqui que vocês estão vendo e será jogada aqui embaixo. E aí é calculada essa média, que é o que vai importar realmente para nós. Agora vamos dar uma olhada em alguns boletins de desempenho bastante interessantes, olha só.
Aqui nós temos o boletim de desempenho desse aluno que eu havia falado para vocês. Ele acertou 32 questões, né? E a gente já fez aqui um comentário. Perceba isso aqui, esses dados aqui, ó, média, desvio, padrão, média e desvio. Essa média e desvio é a mesma para todos os candidatos. Você pode pegar aí o seu boletim de desempenho e comparar. É a mesma, média e desvio, para todos os candidatos do processo seletivo. O que é que vai mudar? A quantidade de acertos. Aí, com essa diferente quantidade de acertos, você vai ter diferentes notas padronizadas e essas diferentes notas padronizadas vão gerar uma nota média diferente. Essa nota média diferente é o que vai ser usado para lhe classificar, certo? Então, repetindo, esse candidato acertou 32, teve uma nota padronizada média de 718,94, para a Imperatriz ele ficou na posição 66, né? Na posição, não está dando para ver aí, deixa eu levantar aqui um pouco, ó. Posição 66 aqui, de um total de 136. Certo. Olha esse outro aqui agora. Olha só. Galera do expoente é a galera do expoente, né? Olha só, o João Pedro, aqui aluno do expoente, isso aqui é verdade, esse é o boletim do João Pedro, é um boletim real, não é fictício, tá? O João Pedro, ele fez aqui, olha só, vamos prestar bem atenção no boletim do João Pedro aqui, olha só. Ele acertou 11 das 12 de linguagem. O cara quase fechou linguagem, meu amigo. Ele errou uma. O cara fez 14 das 16 de humanas. E o cara fez 14 das 16 de natureza. Ele arrebentou, né? Das 44 questões, ele acertou 39. Agora, olha só a nota padronizada. Olha só. Errando só uma de linguagem, a nota padronizada dele foi 733. Veja que a quantidade de acertos de humanas e de natureza e matemática aqui foi a mesma, 14. Qual era a quantidade de questões total? Também a mesma, 14. E olha a diferença de nota. Em humanas, a nota padronizada dele, 776. Em natureza e matemática, a nota padronizada dele, 963. Meu amigo, é mais de 180 pontos de diferença com a mesma quantidade de acertos. 180 pontos de diferença, o cara tendo acertado a mesma quantidade de questões nas duas provas, que tinham 16 questões, ele acertou 14 em cada uma delas. É uma diferença gigantesca. Isso reflete um total de mais de 60 pontos na média final. A média final dele, que está aqui, ó, 824,37. Essa foi a média padronizada dele para as provas objetivas. É essa média padronizada dele que vai para o cálculo da média final. Esse valor vai ser multiplicado por 0,6. A redação vai ser multiplicada por 0,4, a nota padronizada da redação. E ele vai ter assim a sua composição. Veja, com essa nota padronizada, o João Pedro, deixa eu mostrar para vocês aqui, o João Pedro está em Medicina UEMA Sul Imperatriz. Ele está parcialmente aqui, ó, em primeiro lugar. Deixa eu apagar isso aqui, botar aqui para vocês verem direito aqui. Ele está parcialmente aqui, ó, tá aqui a posição, ó, posição parcial dele, primeiro lugar com essa nota. Ele vai permanecer em primeiro lugar? Isso vai depender da nota de redação dele, da nota de redação dos outros candidatos, mas nas provas objetivas, o cara foi lá e detonou, né? Tirou aí o primeiro lugar. Bom, caso você também queira passar para um curso concorrido na UEMA, caso você queira fazer o vestibular da UEMA, estudando especificamente para a UEMA, nós temos a ferramenta que você precisa. Nós temos o curso UEMA Sul Online Expoente. Nesse curso online, a gente prepara você especificamente para a UEMA. As nossas aulas são direcionadas para o vestibular da UEMA. Você vai lá, estuda para a UEMA, faz questões no estilo da UEMA. Nós temos análise das obras literárias para a UEMA. A partir do momento em que as obras literárias são lançadas, a gente já tem uma correção mensal de redação no estilo da UEMA. Nós temos temas propostos, nós temos História do Maranhão, Geografia do Maranhão, Língua Estrangeira. Então, nós damos todo esse suporte para que você possa chegar na prova da UEMA e detonar, certo? A gente sabe como a UEMA cobra. Não é à toa que está aí o resultado, João Pedro em primeiro lugar, na primeira correção aí das provas objetivas, certo? Faça igual ao João Pedro, vem estudar no expoente você também. Se você tiver interesse em participar do nosso curso UEMA Online, você pode experimentar ele por 7 dias,
gratuitamente. Se você não se interessar, você pede o dinheiro de volta, você recebe todo o dinheiro de volta, sem pegadinhas, tá? Para você se inscrever, basta você acessar aqui, ó, Expoente Its. Deixa eu ver, não está aqui, rapaz. Cadê? expoenteitz.com.br. Deixa eu levantar aqui para vocês anotarem se tiverem interesse. Está aqui, ó. expoenteitz.com.br. Chega lá, você clica no UEMA Online e lá você vai ter acesso ao nosso curso, certo? São mais de 1.200 aulas para você que quer estudar especificamente para o UEMA. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.